Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande recebê-los hoje aqui nessa aula inaugural da terceira turma de Teologia e, claro, estendido a todas as outras turmas que já estão assim caminhando conosco há algum tempo, 2 anos, 1 ano, né? A gente fica muito feliz da presença de vocês aqui, né? Para quem não me conhece, certo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Orion, eu sou professor aqui da Faculdade João Paulo II, sou professor do Departamento de Filosofia, estou coordenando o curso de Filosofia e também sou coordenador geral da IAD, né? O professor Luiz depois vai se apresentar também, é o coordenador do curso de Teologia, né? O Adriano é o nosso assistente técnico, a Marta está na secretaria, eles vão se apresentar no momento oportuno, né? Então, para dizer que hoje é muito importante nossa presença aqui, porque nós vamos dar início a um novo ano letivo, né? E os que já estão caminhando vão dar forças para esses que vão começar agora, né? Eu gosto muito de uma autora, de uma filósofa, que inclusive é objeto de estudo dos últimos tempos na minha pesquisa, que é Hannah Arendt, né? E a Hannah Arendt escreveu um livro, um texto, na verdade, chamado A Crise na Educação, né? E nesse texto, a Hannah Arendt diz que nós entramos num mundo que, quando nós nascemos, ele já existia. E quando nós morrermos, ele vai continuar existindo, né? Então, o que compete a nós, ela diz, compete a gente receber aqueles que estão chegando, né? Compete a gente, assim, recepcionar os mais jovens e apresentar o mundo aos mais jovens. E aí, no texto dela, que é a crise na educação, ela fala exatamente isso, que a crise na educação é que aqueles que já estão não querem apresentar o mundo àqueles que estão chegando. Aqueles que são adultos, eles não querem se corresponsabilizar e se responsabilizar pelo mundo. E ela usa uma expressão latina interessante chamada amor mundi. Ela diz: a gente tem que ter um amor pelo mundo. E o amor pelo mundo é justamente isso, o interesse para com o outro, né? O interesse para com aqueles que estão chegando. Então, eu estou fazendo essa breve reflexão porque a presença de vocês aqui, né, e também daqueles que estão em outros polos, que vão assistir essa aula, a presença dos veteranos é o exemplo vivo da responsabilidade que vocês têm com aqueles que estão chegando, né? Um curso novo, como é que funciona, como é que as coisas são, né? Então, assim, é uma alegria vocês poderem manifestar esse desejo de contribuir com a formação uns dos outros, né? Então, eu agradeço porque aqui nós temos pessoas de vários polos hoje reunidos no polo sede, né? Eu queria só brevemente, quem é do polo de Marília, ergue a mão, se manifesta. Isso, uma salva de palmas para o pessoal de Marília. Tem o pessoal de Bauru aqui? Ótimo, uma salva de palmas para o pessoal de Bauru. Minas, ótimo, uma salva de palmas. E Rio Preto, tem alguém de Rio Preto? Rio Preto, eles vão estar exibindo hoje à tarde a aula lá. Vão estar participando no polo e vão poder, assim, usufruir de tudo aquilo que nós tratarmos hoje aqui de manhã, né? Então, sem muitas delongas, eu queria apresentar para vocês o nosso professor que vai proferir a aula de hoje, né, o Padre Ted, e eu, com muita alegria, estou aqui em mãos com o resultado da pesquisa do Padre, né, que é a dissertação de mestrado dele, foi agora defendida na PUC de São Paulo, né, o título A Identidade da Igreja numa Vivência Pastoral Litúrgica. Ele deixou essa cópia para a gente, assim, inserir no nosso acervo, na biblioteca, e ele vai partilhar com a gente hoje do resultado dessa pesquisa.
Então, eu assim fico feliz, Padre Ted, agradeço a sua disponibilidade, o seu carinho em aceitar prontamente o nosso convite, certo? E sem, assim, muitas delongas, eu passo a palavra a ele. Recebemos com uma salva de palmas. Bom dia. Há um tempinho atrás, não faz muito tempo, mas eu escutei numa aula, ainda lá no ICRA, quando estudei, no Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos, alguém comentando sobre o dia em que Leonardo Boff foi chamado para se apresentar diante do prefeito da congregação para a doutrina da igreja, né? Para conversar um pouquinho sobre algumas obras dele. E aí, o prefeito da congregação já começou a fazer algumas perguntas a ele. E ele então falou: calma, espera. De onde eu venho, sempre que a gente se reúne para dialogar, para partilhar informações, a gente sempre faz uma pequena oração. Então, eu também gostaria de fazer uma pequena oração iniciando este momento. E ele disse isso para o prefeito lá, e era na verdade o Ratzinger. Então, que a gente possa também invocar a presença de Deus sobre nós nesta manhã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que seja o que Deus quiser. Uma questão prática. Alguém não assinou a lista? Quem não assinou... Não, Maria Rosa pode deixar. Quem não assinou, por favor, assina lá para fazer o certificado e para levar ainda hoje, tá bom? Obrigada. Viu? Umas coisas são práticas aqui. Muito bem, quando eu recebi o convite de estar aqui com vocês, dando esta aula, eu fiquei pensando o que será que eu vou falar, como que eu vou falar com eles sobre o tema da minha dissertação. Um tanto quanto curiosa, mas o tema da dissertação, o título, a identidade da igreja numa vivência pastoral litúrgica, esse tema surgiu dentro de um questionamento e uma inquietação minha mesmo. Durante um tempo fui lá o coordenador pastoral da Diocese de Linz e sempre fiquei me perguntando se realmente nós lá, na realidade da igreja particular de Linz, nós tínhamos sim uma identidade ou não. Então isso caminhou ao longo dos anos que estive à frente da coordenação, e isso foi inquietando ainda mais a nossa caminhada. Por quê? Se perguntar a cada um e a cada uma de vocês aqui, vocês têm uma identidade? Eu não quero perguntar isso apenas no sentido de questioná-los sobre a carteira de RG, por exemplo. Mas, além disso, todos nós possuímos algo que nos identifica, nos dá, sim, uma certeza de quem eu sou. E não apenas quem eu sou, mas o que eu quero ser também para o mundo, para o meu semelhante, dentro da minha caminhada de fé, na minha caminhada cristã, na minha caminhada enquanto cidadão do mundo. Então, quem realmente você é? É uma primeira pergunta que tem que estar sempre dentro da nossa vida. Então você pode aí anotar isso para levar ao longo da sua caminhada e da sua experiência enquanto parte integrante de uma igreja, de uma comunidade de vida, de uma comunidade de fé. Quem é você?
Qual é o seu rosto? Qual é o seu jeito de ser? O que é realmente que te identifica? O que te torna presente e perceptível no meio do todo? Então, alguns questionamentos foram surgindo ao longo da pesquisa, que nos interpela. 3 coisas: a identidade ou identidades. Cada um de nós temos a própria identidade. Ao mesmo tempo, nós somos cercados por identidades. Segunda, a identidade fomentada e sentida na ação litúrgica pastoral. A sua identidade presente naquilo que você acredita, celebra, e acreditando e celebrando, você age. Você age no mundo. Terceira coisa, a vivência pastoral, o seu testemunho, o seu serviço prestado dentro de uma comunidade tem que estar demonstrando a sua primeira identidade. Caso contrário, você vai fraudando a si próprio e fraudando a sua identidade, a sua competência de demonstrar quem você é. E quer você queira, quer não, sempre vai se questionar: quem sou eu? Quem eu sou? Quem eu sou dentro da igreja? E ao mesmo tempo, quem é a igreja? Ou o que é a igreja? Como eu identifico a igreja hoje? A diocese da qual eu faço parte, e lá na diocese de Lins a gente até brinca, tem alguns aqui da diocese, e sabe que eu falo essas coisas mesmo. Se um dia quiserem me suspender de ordem, não tem problema, né? Qual é a minha primeira identidade lá dentro da diocese de Lins? Alguém pode falar? Sua identidade da diocese de Lins é ser padre. Mentira. A minha primeira identidade não é ser padre. A minha primeira identidade é ser humano. Minha segunda, e que vai complementando a minha identidade, é ser cristão. O que ainda me complementa na minha identidade primeira é aí sim, como ser humano, cristão, abraçar o sacerdócio. Isso vai sendo complementado. É como se a gente fosse colocando a numeração no nosso RG da carteira de identidade nossa. Aquela sequência. Então você vai formando a sua identidade. Tanto a gente pode formar a nossa identidade, como também podemos distorcer a nossa identidade e podemos também deixar a identidade ser sufocada por outras identidades. Identidade ou identidade? Segunda pergunta para vocês pensarem ao longo do semestre, talvez. Você tem a sua própria identidade, certo? Pergunta: você vive a sua real identidade ou você se baseia em identidades que estão ao seu lado, que influencia a sua vida? Isso tem que sempre fazer parte dos nossos questionamentos. Eu vivo a minha identidade ou eu vivo a identidade de outro? Se você vive a identidade de outro, você não vive quem você é. Você mascara a sua vida, mascara as suas ações e, desculpa a sinceridade, mascara até mesmo o que você acredita. Um alerta: estamos numa sociedade diluída no emaranhado de identidades. Entenda, a sociedade apresenta para nós, aponta para nós muitas coisas para uma satisfação momentânea. E você acredita que abraçando tudo que o mundo te oferece, você vai se satisfazer, vai se realizar e vai fundamentar a sua real identidade. Outra mentira. E como a gente gosta de ser enganado.
A gente gosta de usar máscaras, de não ser quem realmente somos. E aí eu comecei a olhar a situação dentro de uma diocese particular, uma porção do povo de Deus, e ver o quanto é fácil a gente colocar a própria identidade, aquilo que você quer ser realmente, sobre o outro ou sobre a outra. Bom, somos de várias dioceses e regiões aqui. Pense um pouquinho a realidade da sua comunidade, de onde você veio. A sua identidade dentro da sua realidade de comunidade. Você é um no meio de muitos. Cada um com a sua própria identidade. Mas eu não tenho o direito de viver a sua identidade. Trazer a tua identidade para a minha identidade. Ou mascarar a minha identidade, sufocar, suprimir a minha identidade para viver quem ele é, quem o outro é. Não. O que eu posso é me identificar com ele em algumas coisas. Este é um problema que a gente enfrenta dentro das nossas comunidades, nesta vivência de igreja, dentro da liturgia e da pastoral, quando nós queremos assumir algo que no fundo você não é. Isso tudo inspirado, instigado pela mídia, pela sociedade, pela satisfação momentânea. Então eu quero ser o outro. Tem 3 problemas aí. Você se identificar, e você imitar, e no identificar e imitar querendo ser o outro, você frauda a sua ação enquanto homem ou mulher, enquanto também fiel, agente de pastoral, alguém engajado no meio da comunidade, e você não vive o seu real compromisso de fé. Então, cuidado, um alerta, cuidado que nessa sociedade líquida, onde tudo é fluido, tudo é flutuante, tudo se dissolve, principalmente os valores vão se dissolvendo, a gente vai perdendo a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso caráter. Vai perdendo as coisas que me dá sentido na nossa vida. A Diocese de Linz completou 90 anos. Eu estou na Diocese de Linz há 21 anos. Estou presente na Diocese. Vai aparecer um termo daqui a pouco, ali, identidades estrangeiras. Eu lembro que no dia da banca, na defesa da dissertação, um professor perguntou assim para mim: tem tanto padre que vieram de outros países na Diocese de Linz? Eu falei, não é isso que eu quero dizer, não. O que eu quero dizer são pessoas, vocações, que foram acolhidas dentro da Diocese de Linz. Essas são as identidades estrangeiras, que vieram de fora da realidade que se vive. E quando se acolhe alguém de fora, o de fora não pode, não tem o direito de impor a sua identidade em cima de uma identidade local. Ele não pode. Ele vai viver a sua identidade própria diante daquela realidade que é a identidade primeira do lugar onde ele está sendo acolhido. Foi acolhido. Por quê? Porque senão ele vai quebrando, fragmentando, tornando frágil e diluída a verdadeira identidade de uma igreja. Desta igreja que o acolhe, desta porção do povo de Deus. E olhando, observando tudo o que aconteceu ao longo desses anos, lá, hoje, se a gente olha diretamente para a diocese, a igreja particular de Linz, a gente vê que ela não
nós não conseguimos identificar qual é realmente o rosto da diocese. Uma diocese que lá no passado foi parâmetro para tantas outras igrejas particulares, principalmente na participação laical do povo, junto ao serviço prestado na diocese, a teologia da libertação e tudo mais, a inovação na liturgia, na pastoral, na catequese e tantas outras coisas. Tudo isso foi sendo sufocado, foi tudo sendo colocado dentro de uma outra forma, e aí nesta forma ela foi se moldando de forma diferente daquela que era oferecida antes para nós. Então perde-se o referencial. Quando você acolhe a outra identidade em cima da sua, você perde a si próprio e perde o seu referencial. Igreja, identidade e sociedade. Uma problemática desanimadora e desafiante. Primeiro, o que realmente você quer entender sobre igreja? Vamos por parte sobre igreja, aquilo que eu entendo hoje. Pensar igreja, há um tempo atrás nós pensávamos igreja de forma piramidal, apenas a hierarquia. Não era assim? Aquele chamado de Papa, depois a patotinha dele, que é os cardeais, depois aqueles mais próximo da patota, os arcebispos, depois aqueles que está mais entre a turminha de cima e nós aqui embaixo, chamado de bispo. Com certeza eu nunca serei, porque estou falando essas besteiras, né? Talvez o padre Márcio Catache, né? Na minha turma. Aí depois o povo, né? Pulei os diáconos, né? Tem os diáconos, os padres, né? Aí tem as freiras, né? Eu tenho umas amigas freiras que falam assim: eu fui em tal lugar, só tinha leigo, nós de freiras e leigos. Eu falei: desde quando a senhora foi ordenada, irmã? A senhora é leiga também, né? Eu saiba, o Papa Francisco não ordenou nenhuma mulher ainda, né? E os leigos aqui embaixo. Bom, igreja. Por mais que a igreja tenha os seus atributos, que vai dando a sua identificação, quais são os atributos da igreja? Vocês sabem? Padre Diácono Orion, Padre Márcio Catache, depois dei catequese para eles, viu? Os atributos da igreja. A igreja ela é una, primeiro atributo, depois una, santa, católica e apostólica. Isso marca a identidade da igreja. Ela é isso. Tudo bem. Você pega tudo isso, rabisca, e coloca em letras garrafais. A igreja, Vaticano II, é o povo de Deus. Esta é a verdadeira identidade da igreja. Povo de Deus. Um povo que com várias identidades, está unida numa única identidade, de povo. Povo de compromisso. Povo de missão. E como é formada essa identidade, então? Em que está alicerçada essa identidade enquanto identidade igreja, povo de Deus? Está alicerçada numa única identidade. A identidade do Cristo. É olhar para o Cristo e eu me identificar a Ele. Então, identificar-se ao Cristo não sou eu assumir a identidade de Jesus. Sou eu, com a minha própria identidade, me identificar a Ele. Algo nele me atrai. A identidade minha atraída pela identidade dele. Essa sim é assumir uma identidade sadia. Tá? Aí eu gostaria de contar algo para vocês que
foi ensinado talvez errado para nós, pensado de forma errônea e chegou até nós. Qual foi o grande mandamento que o JC ensinou para nós? JC, que eu sou íntimo com Jesus Cristo, eu chamei de JC. Tá? E o que JC ensinou para nós? O amor, tá? Mas o que ele fala? Vocês vão ler o Evangelho hoje, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso basta. O principal. Tá? Sabendo isso, você já está salvo, você não passa nem na portinha do purgatório. Tá? Você já está salvo. Amar a Deus e amar ao próximo. Beleza. Agora, como que se dá isso? Amar a Deus e amar ao próximo. A minha identidade é me também identificar ao Cristo, que é amor, então eu devo amar e trabalhar em cima deste amor. Como que eu vou amar o meu próximo? Pergunto em cima disso. Foi uma psicóloga quase louca que me ensinou isso. Eu também já estava quase batendo a cabeça e procurei uma psicóloga. Quanto você se ama? Luiz, vou pegar o Luiz que está quietinho lá e me deu aula de Espírito Santo, né? Quanto você ama a você mesmo? Muito. Ok, muito. Vamos colocar em porcentagem isso então. Quanto em porcentagem você se ama? 100% a Deus. Não, só quero saber de você. De Deus, deixa Deus quieto lá no canto dele. Hoje é sábado, hoje é sábado. Comparação. Então, acima de Deus, depois aí vem. Sim. A mim é o próximo. 100? Eu acho que eu amo mais de 50% a mim do que ao próximo. Ok. Não me convertiu bastante. Vou pegar os 50%, era isso que eu queria, uma porcentagem. Sim. Se você se ama 50%, 60%, 80%, 30%, não importa. Esse é o tanto que você ama a você. A totalidade você vai amar a Deus. O próximo você tem que amar na mesma porcentagem que você se ama. Você não pode amar o próximo a mais. Isso compete a Deus. Se você amar o próximo a mais do que você mesmo se ama, você está querendo o lugar de Deus. Você quer assumir a identidade dele. E você não está vivendo a sua verdadeira identidade. Entenderam? Só amamos totalmente a Deus, 100%. E a você mesmo? 30%, 40%. O dia que eu estou mais feliz, tomei uma garrafa de vinho. Nossa, chegou a 99%. O senhor tomou vinho, né? Então o meu próximo eu tenho que amar na minha proporção. Se eu amar a mais, eu estou descartando a minha real identidade e assumindo a identidade de Deus, e eu não sou Deus. O que complementa o meu amor para com o meu semelhante é o amor de Deus. Então deixa Deus também agir e fazer a sua parte em nossa vida, a nos dar uma realidade renovada. Por isso que é preciso sempre verificar a construção da nossa identidade, do nosso jeito de ser. Como que vocês são dentro de vossas comunidades? O bispo emérito de Linz diz assim: se você não concorda comigo, você não é meu inimigo. Você me complementa e eu te complemento. A construção de uma identidade sólida e verdadeira faz parte de um amadurecimento. E então, quando eu quis pesquisar sobre a identidade da igreja, usando como objeto de estudo a realidade dentro de uma igreja particular, eu me questionei assim: qual realmente é hoje a identidade desta igreja?
e cheguei à conclusão que não tinha uma identidade verdadeira, sólida. Por quê? Porque cada segmento, cada pastoral, cada movimento, cada grupo com a sua própria identidade queria impor-se uma sobre a outra, não de forma a complementar-se, mas de sufocar, suprimir uma a outra para se sobressair. E isso fez com que tudo fosse sendo fragmentado, diluído e disforme. Isso também acontece dentro de um relacionamento familiar. Tá? Isso também acontece dentro de um relacionamento familiar. É preciso, acima de tudo, resgatar a identidade autêntica. Esse é um desafio. Isso sim é desafiante. Para compreendermos, retomando então um pouco mais, a identidade como um conjunto de caracteres próprios de cada pessoa, ou grupo, ou clã, ou segmento. Algo que proporciona uma realidade única, uma singularidade, o que constitui o cerne de algo. A igreja é um lugar, como eu disse agora há pouco, este lugar é onde o povo se encontra. Não pensemos de forma infantilista que a igreja é apenas aquele espaço construído de tijolos e pedras e reboco, com iluminação bonita, tudo mais. Não, a igreja é povo. A primeira coisa que eu tenho que ter em minha mente de identidade de igreja é que eu faço parte deste povo. E depois, a vivência pastoral dessa identidade, o celebrar e agir dentro da identidade que se adere por causa da identificação, por causa da identidade primeira. Né? A identidade primeira que é Jesus Cristo. Muito bem. Voltemos à identidade e identidades. Pensa lá na sua casa. Quem é pai e mãe aqui tem vários filhos. Eu só tenho a minha mãe, não tenho irmão, então é complicado falar às vezes disso. Porque a gente não só convive ela e eu, mas eu tenho a comunidade lá, o santuário. Diante das presentes condições do mundo, torna-se mais urgente o dever da igreja de iluminar os povos. E um dos documentos que eu utilizei, a Lumen Gentium, para a gente pensar um pouquinho, certo? Dentro das identidades que nós abraçamos ao longo da nossa vida, querer ser outro, numa imitação que é negativista isso, em nossa vida, você querer ser o outro e não ser você mesmo, dentro das nossas igrejas, é urgente, para manter a identidade, uma refontalização. Voltar às fontes. Por quê? Vou fazer um parênteses aqui e me perdoe se eu vou cutucar a ferida de alguém aqui ou de alguém que vá assistir este vídeo, essa gravação, essa aula. Pergunto a vocês: em vossas comunidades tem o chamado cerco de Jericó? Quem levanta a mão? A Tati já começou a rir. Tem? Muito bem. Lá na Diocese de Linz também tem o cerco. Segunda pergunta. Vocês sabem a história, o surgimento do cerco de Jericó? Sabe? Começou lá na Polônia isso, certo? Quando o Papa João Paulo II iria visitar a Polônia, o governo não queria deixar ele entrar, essas questões políticas e tudo mais. Aí vamos fazer 7 dias de oração e blá blá, para a gente convencer, e convenceram. Muito bem. Ah, sim, mas é baseado em cima disso, do cerco de Jericó, com Josué dando voltinha com aquela caixinha com as
as coisas, trombetinha, né? A fanfarra tudo em volta, essas coisas tudo, né? Foi lá também. Pegaram essa historinha que está lá na Bíblia e foram fazer esse negócio aí. Muito bem. Eu muitas vezes fui chamado para participar do Cerco de Jericó, celebrando a missa e tudo mais. Achava lindo, maravilhoso, aquele auê, né? Depois eu fiquei imaginando por que as comunidades hoje estão promovendo este tipo de evento em nossas comunidades eclesiais. Cheguei numa comunidade lá na Patagônia. Ainda se usa esse termo nas aulas aqui? Na Filadélfia também? Nossa, o negócio está evoluindo, né? Tá. Que bom. Mas no meu tempo falava lá na Patagônia. Cheguei numa comunidade na Patagônia. E hoje é um Padre Ted. E eu não sou assim craque em liturgia, essas coisas, nada. Como meu saudoso pai dizia, na verdade eu sou um burro cheio de ideias, né? E então eu estava lá, olhando tudo aquilo, olhei sobre o altar, no presbitério, tinham colocado uma tenda, canhão de luz, um negócio com gelo seco, uma parafernália que mais parecia um show numa exposição agropecuária, né? Meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Bom, tudo bem, aconteceu tudo aquilo. A hora que eu entrei, tinha que incensar, né? O turíbulo bonito, né? Estava tão brilhante o turíbulo, acho que gastaram tanto caol para fazer brilhar aquele turíbulo e tá. E comecei a cerimônia, a missa. Beleza. Fiz a pergunta assim: por que vocês estão celebrando este cerco de Jericó? Aí um gritou assim: para as muralhas caírem. Que muralha? Não soube responder. Por que vocês estão celebrando o cerco de Jericó? Aí um respondeu assim: porque queremos mais gente na igreja. Que bom. Vou perguntar de novo: por que vocês estão celebrando o cerco de Jericó? O responsável da comunidade, chamado de pároco, respondeu assim: para movimentar. Falei, então, era isso que eu queria ouvir. Falei, então, o cerco de Jericó, quando foi feito lá na Polônia, inspirado na Bíblia, tinha um objetivo sério: converter o coração dos políticos daquela época, por causa do sistema comunista da Polônia, se não me falha a memória, para deixar Karol Wojtyła entrar no seu próprio país. Tinha um objetivo específico. A grande barreira era o sistema político da época. Agora, se vocês estão aqui apenas para fazer um auê durante 7 dias e depois passar tudo isso e voltar como era antes, seria bom vocês nunca celebrar o cerco de Jericó. Nesse estilo, não. Porque isso é fraudar identidade. Identidade de quê? A identidade de fé. Eu utilizo do sentimentalismo e do emocional das pessoas para atrair público. Entendam bem, para atrair público, massa, não para converter num compromisso maduro e engajado dentro da igreja, vivenciando uma autêntica identidade litúrgica e pastoral. Vejam bem. Então, quando vocês forem para um cerco, olha bem o tipo de cerco, por exemplo, que nós vamos celebrar. Tem que ter algo bem claro. O porquê, para quê, qual o objetivo
e como que vai ser daqui em diante. Depois que eu falei isso, nunca mais me chamaram para presidir missa num cerco de Jericó. Né? Nunca mais me chamaram, não sei porquê. Né? Nunca mais, mas tudo bem. Então, mantendo a identidade numa refontalização, isto é, um retorno às fontes, à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição e ao Magistério. Isso é a mesma coisa de alguém falar assim: ai, padre, isso eu escuto tanto lá em Lins, assim, o padre Ted, por que a gente não volta às origens da igreja, celebrar como antes? Ué, antes como? Ai, era tão bonito quando antes celebrava de costa, falando tudo em latim, né? Era lindo. Falei, bom, então se a gente tem que voltar como era antes, vamos colocar o altar aqui no meio da igreja, todo mundo sentado em volta dele e rezando na língua nossa mesmo, no vernáculo, né? Na língua própria. Porque as primeiras Eucaristias celebradas não foram celebradas em latim. As comunidades celebravam na sua própria língua. O presbítero, que quer dizer o ancião, é quem presidia a comunidade e tudo mais, né? O latim, como língua clássica, entrou depois. E aí foram colocando o rito em ordem, naquilo que ele deve ser, como ele deve ser feito. Só pegar lá São Justino, que vai descrevendo como era a celebração eucarística no dia do sol, ou seja, no dia do domingo, o primeiro dia da semana, sentados todos juntos para ouvir a palavra. Para ouvir a palavra. E o que vai quebrando a nossa identidade é a parafernália que muitas vezes nós colocamos dentro da nossa liturgia, que aí gera toda uma situação que não produz lá fora o movimento autêntico pastoral. Há um tempo atrás, na Patagônia, ali eu percebia que tinha movimentos e pastorais dentro da diocese patagoniana, onde estavam uns mais preocupados com o serviço prestado na pastoral do que com a celebração do mistério que alimenta a cada um de nós para o serviço pastoral. Outros estavam mais preocupados num pietismo espiritualista do que o compromisso que aquilo que se celebra nos orienta para colocar em prática ali fora. No tempo de coordenador eu percebi assim, tinha certos movimentos, certas pastorais, principalmente as de cunho social. As de cunho social se preocupava mais com o serviço e esquecia a parte do mistério celebrado que nos alimenta, que nos enriquece, não apenas no corpo, mas também no espírito. E aí tinha aqueles que eram mais espiritualizados, de adoração constante, e até da glossolalia, né, chamada língua dos anjos. Depois eu ensino vocês a rezarem na língua dos anjos. É só falar rapidamente. Araci, Balamania, Alaci, Balamania, você está rezando a língua dos anjos. Né? E aí você fica só na parte espiritual e esquece o seu compromisso social. Então, a identidade da igreja, numa vivência pastoral litúrgica, fica onde? Fica perdida, fica largada, fica sem nexo, sem sentido. Lá, vamos dar para vocês lerem juntos esse segundo parágrafo? Pois é o nosso compromisso com a mesma, onde é recebida a identidade, tem sofrido desgastes dentro de um aparato emocional e sentimentalista, do que se mantendo coerente e firme, com base numa formação comprometida e sólida. E aí eu pego um dos que estão junto comigo de Lins, que é o Nico, e um dia alguém questionou ele assim: por que você está estudando teologia? Não foi isso, Nico?
né? Alguém perguntou para ele: por que você está estudando teologia, se inscreveu para fazer um curso de teologia? Eu quero me aprofundar na fé, conhecer melhor a minha igreja, a fé que eu celebro, que eu vivo, o meu compromisso enquanto cristão. Por quê? Nós percebemos hoje que o nosso povo, quer queira, quer não, fica mais voltado para o aparato emocional e sentimentalista. Eu já concelebrei a Eucaristia, onde uma pessoa do meu lado falou assim: gostei da homilia do Senhor, mas ninguém chorou, né? Mano, eu não vim aqui para fazer chorar. Parece que se a pessoa não chora, não esperneia, não entra em desespero ali naquele momento celebrativo, né? Não cai, né? Ai, tem que repousar no Espírito Santo. Se não repousar no Espírito Santo, não está valendo. Gente, não brinca com o Espírito. A gente fala do Espírito, tá vendo? Ai, Adriana. Karma. Né? Eu já escutei até padre, mas não ia falar que era padre. Eu já escutei até pessoas ordenadas que uma vez numa pregação, falando, pregando, fazendo todo mundo chorar, de repente começou, um repousa daqui, outro repousa de lá, um não sei o quê, ele gritou assim: Espírito Santo, eu ordeno, para! Eu falei: nossa, Que autoridade. vai ter autoridade nos quintos, viu? Para! Desde quando alguém manda no Espírito Santo? Né? Mas existe muito da comoção. A comoção. Existe Justo. muito da presença também, mas é que se você vai, você falou, numa homilia da missa, se você começa a trabalhar a parte emocional, envolvimento, né? O carisma ali, chamando o povo para ti, um momento, com certeza, se um se emociona, vira uma cadeia, né? Claro, e como uma onda, né? Vai, entra na onda, né? Não podemos relativizar também. Sim. Existe a presença. A presença do Espírito existe. Existe os dons. Eu, quando vou impor as mãos na cabeça de alguém, num grupo da renovação carismática, se aquela pessoa fica muito assim, ela quer porque quer que o padre coloque a mão na cabeça dela. Eu falo: essa lei está querendo repousar. Eu não vou. Não vou porque eu já fico com o pezinho atrás, porque vai ser charminho para os outros. Para com isso, né? Mas tem também aquele que, do nada, se entrega. Acontece, eu não duvido da presença do Espírito Santo, né? Aliás, meu professor de Espírito Santo está aqui, eu não posso falar que eu duvido da presença do Espírito Santo, né? Mas eu acredito. A gente acredita em tanta coisa que a gente vê, não vai acreditar no Espírito Santo que a gente não vê? Né? Tem que acreditar, claro. É como Jesus disse na passagem, onde fala que, Tomé, se você crer, se as pessoas pudessem crer sem crer, né? Como na passagem que explica que Jesus Cristo fala, bem são aqueles que bom se fosse que todos pudessem crer sem ter que ver, né? E nós sabemos que existem diferentes necessidades das pessoas. Como existem aqueles que têm que se aproximar de Jesus para tocar e sentir a presença. Existem aqueles que não precisam chegar até Jesus e tocar no manto. Então, dentro da igreja também existem aqueles que necessitam ser tocados. Isso não quer dizer que não existe a espiritualidade para aqueles que querem ser tocados. E Deus atende às necessidades porque Ele sabe de cada um no estado que está e na fase que está da sua espiritualidade. Concordo, justamente. Mas também tem que ter o bom senso diante disso, da sensibilidade, da espiritualidade. Deve-se existir o bom senso de não fazer de um sentimentalismo ou do aproveitamento da situação que está se vivendo emocionalmente naquele momento para uma teatralização da fé. E isso é o que mais a gente observa na mídia. Senta na frente da sua TV e fica mudando alguns canais. Você vai vendo quantas coisas
absurda, não apenas dentro do pentecostalismo, do neopentecostalismo, ou do protestantismo, até mesmo dentro do protestantismo tradicional, mas também dentro do catolicismo, né, da Igreja Católica, a gente observa alguns absurdos que em cima do emocional desfoca, distorce a fé e faz da vivência da fé algo infantil, sem promover um amadurecimento que te coloca com os dois pés bem firmes na realidade nossa, de povo de Deus e de situações gritantes ao nosso redor, onde você, alicerçado numa fé madura, você tem condições de trabalhar com o seu semelhante e fazê-lo conhecer quem é Jesus Cristo e o que é ser igreja. Eu já disse uma vez que ser igreja, graças a Deus, nós vamos tomando consciência a cada dia, a cada instante, que ser igreja não é ter os bancos cheios do espaço celebrativo, com pessoas ali, abarrotar uma igreja de povo, mas ter pessoas ali dentro que têm consciência do porquê estão ali, para que estão ali e como vão sair daquele espaço. Posso só complementar? Sim? Eu Ali. também concordo que existem muitos momentos que existem pessoas que têm necessidade mesmo, como se uma necessidade pela carência delas, né? Só que existe também aquele mover que você sabe que não foi movido porque alguém se manifestou porque queria chamar atenção. Nós vemos na passagem de Paulo, né, de Pedro, onde estamos todos ali, e todos começaram do lado de fora a dizer que estavam embriagados todos lá, porque estava aquela barulheira toda, né? Então estavam todos embriagados, o que estava acontecendo? Cada um falando uma língua diferente. Então essa manifestação, para outros que estavam do lado de fora, poderiam chamar também de emocional, são emotivos, né? E nós sabemos que existe um mover tão profundo que Deus mesmo diz na palavra que o poder dele é tão grande que se fosse manifestar o poder de Deus sobre as pessoas todo, completo, nós como humanos não suportaríamos o tamanho do poder que é.